Fala pessoal, meu nome é Guilherme e hoje mais um vídeo aqui para o canal Delongas. Hoje, nesse domingo, dia que eu estou gravando, nós vamos fazer uma salada mista de filósofos aqui, né? A gente vai abordar, na verdade, três filósofos, o Nietzsche, o Freud e o Marx, filósofos, pensadores, e um quarto que vai ser o Michel Foucault. E nós vamos olhar o Nietzsche, o Freud e Marx pelo prisma do Michel Foucault, pela forma como o Michel Foucault entende as técnicas de interpretação desses outros três filósofos. Então vejam que salada de filosofia que vai rolar aqui hoje, nesse domingo, né? É bom porque é domingo, dia que a família brasileira gosta de se reunir para falar de filosofia, para comentar sobre seus autores e autoras prediletos. Então, acho que vem bem a calhar, né? Pois bem, sem mais delongas, o que Foucault pensa sobre eles? Eu estou pegando o pensamento do Foucault de diversas obras do Foucault, o que o Foucault disse aqui e ali sobre o Nietzsche, Freud e Marx? Não. Eu estou pegando de um ensaio, na verdade foi uma palestra que ele fez em 64, que acho que foi publicada em 67, enfim, foi publicada realmente em 67, que se chama Nietzsche, Freud e Marx, né? E, portanto, a gente está aqui em 67, aquela fase do Foucault chamada de fase arqueológica, em que interessava para ele os campos, né, de possibilidade de veiculação dos saberes, do conhecimento, né, aquilo que ele chamava de episteme, né, quais eram as regras, os códigos, a maneira pela qual devia ser escrito, veiculado, interpretado os fenômenos da natureza, da sociedade, enfim, dos astros, tudo isso. Ele estava muito interessado nesse tipo de abordagem, né? Nos campos de possibilidades pelo qual que permitiam que os saberes emergissem. Por isso, por isso que se chama, né, de fase arqueológica, justamente porque quando a gente pensa em arqueologia, a gente pensa num campo, né? E desse campo surgem ali objetos, né? Que vão gerar um conhecimento, mas os objetos eles estão circunscritos a um campo. E o que interessava para o Foucault era justamente esse campo. Não era tanto os objetos que saíam, o valor desses objetos, mas qual era o campo de possibilidades a partir do qual os objetos, os conhecimentos eram veiculados. Pois bem, e o que ele vai identificar é que há em Nietzsche, Freud e Marx uma espécie já de ruptura bem desenvolvida em relação a esse campo de possibilidades. Há já ali nesses três autores uma forma de interpretação dos fenômenos do mundo que os difere de autores anteriores a ele, né? Anteriores a esses três autores. Então, vejamos, já no início desse ensaio do Foucault, o que ele vai dizer? Porque o que o Foucault está querendo dizer nesse texto é justamente a importância que para Marx, Nietzsche e Freud a questão da interpretação vai ter, né? Ou seja, o próprio método de você interpretar, tentar olhar para os fenômenos do mundo e perceber neles aquilo que há de antinatural, aquilo que há de escondido, os fantasmas por trás dos fenômenos, sejam os fenômenos socioeconômicos, no caso do Marx, ou os fenômenos morais, no caso do Nietzsche, ou os fenômenos do nosso aparelho psíquico, no caso do Freud. Para que se chegue minimamente ao conhecimento desses fenômenos, é necessário interpretar, certo? E por quê? Porque a linguagem, ela é suspeita. Aquilo que aparece para a gente como linguagem, como que é dito, é suspeito. Nem sempre o que se diz é o que se quer dizer. E isso Foucault, ele já diz que era uma suspeita desde os gregos. Os gregos eles já sabiam que a linguagem ela tinha duas questões ali, né? A linguagem não diz exatamente o que quer dizer,
era o que os gregos chamavam de alegoria, ou seja, a linguagem ela pode ser alegórica, ela pode mostrar imagens que remetam a uma outra coisa para dizer uma coisa diferente, né? E há também outros elementos de sentido para além da linguagem, portanto, há aspectos que escapam à linguagem, né? Então vejam, toda essa obscuridade da linguagem, né, esses meandros, os gregos já identificavam ali, seja na forma da alegoria ou hipofia, ou na forma disso que eles chamavam de semaion, né? De todo modo, não é esse o grande interesse para nós aqui, né? Só uma coisa que o Foucault já menciona nos parágrafos iniciais desse texto, eu quis trazer aqui para vocês, que existia essa suspeita, né, de que a linguagem ela é turva. Pois bem, no Renascimento, o Foucault também vai falar, né, que havia ali, até o Renascimento, sobretudo, uma técnica de interpretação que tentava justamente buscar a semelhança dos fenômenos, ou seja, já que a linguagem é turva, já que os fenômenos se apresentam de forma um pouco turva, cabe a nós, os pensadores, dentro do campo de possibilidades que existia no Renascimento, encontrar as ligações, encontrar os pontos de contato entre uma coisa e outra, encontrar a semelhança que existe entre tudo que está no universo. Então, encontrar a semelhança que existe entre a nossa personalidade, por exemplo, e aquilo que os astros querem dizer com ela, aquilo que as constelações querem dizer. Encontrar a semelhança, por exemplo, no caso da alquimia, que era uma prática corrente, a semelhança entre os diversos elementos da natureza, para que deles se pudesse abstrair um elemento comum, né, uma espécie de essa pedra filosofal. Então, até o Renascimento ainda existia essa busca pelo signo, a busca desse signo que está ali secreto, escondido, que detém aquela significação final que vai dar esse toque justamente de semelhança, que faz as coisas convergirem todas para uma única verdade, né? Essa verdade mais universalizada. Pois bem, é, esse fenômeno do Renascimento, esse fenômeno interpretativo do Renascimento, dessa busca por semelhança, inclusive, se vocês quiserem ver aqui o videozinho eu vou deixar aqui em cima, que eu fiz sobre o livro As Palavras e as Coisas, do Foucault, eu falo bastante disso. Mas esse método ele vai se perdendo ao longo do tempo, séculos 17, 18, aquilo que Foucault chama de época clássica, se perde mais ainda no século XIX, e quando nós chegamos nesses autores, que são três autores do século XIX, apesar do Freud ter escrito também bastante no século XX, nós chegamos finalmente a grandes suspeitas, né? E as suspeitas, inclusive, de que essa ideia de semelhança e de que a busca por esse signo último que guarde esse potencial simbólico último de significação, ele já não existe. E mais do que ele não existe, hein? De que ele é uma cilada. Ele é uma cilada. E a gente vai ver. Pois bem, quais são as suspeitas, então, desses autores? Quais são as suspeitas, né? Já que a linguagem, isso que se mostra, é suspeito, cada um desses três autores vai desconfiar de uma coisa específica. O Marx ele desconfia da questão ideológica das sociedades burguesas, né? Aquela ideologia que tentava a partir de mecanismos de produção de verdades, verdades artificiais, identificar ali no capitalismo, na forma de produção capitalista, uma forma, a melhor forma, a mais eficaz, a mais natural para o pensamento humano, né? É isso que o Marx vai chamar de ideologia, né? Essa produção artificial de uma verdade convincente, mas que é artificial. Para o Nietzsche, qual era a desconfiança dele? A própria questão da moral.
Porque, para o Nietzsche, os genealogistas da moral, que tinham escrito sobre a moral até então, eles estavam sempre buscando o sentido último da moral. Ora, o bem, o mal, o belo, o grotesco, tudo isso deve ter algum sentido próprio deles, específico, natural, ahistórico, que nós, como filósofos, devemos identificar. E para o Nietzsche, não. O Nietzsche ele vai historicizar a moral e vai dizer que a moral não passa, no final das contas, de um sistema de poder, de uma classe que imprime a outras classes, classes dominadas, os seus valores de bem e mal, né? E para Freud, nós temos finalmente uma desconfiança em relação à própria consciência, né? A própria noção de que o ser humano ele é um ser racional, que ele é capaz de controlar ali as suas pulsões, né? Isso, a própria consciência humana, ela está ali na esfera de desconfiança do Freud. Então vejam, trouxe aqui três passagens em que o Foucault explica, então, né, como se dá a questão dessa desconfiança nesses autores e a importância, então, da interpretação nesses três autores. O que o Foucault diz sobre o Marx? Ele diz que o Marx ele não interpreta a história das relações de produção. Vejam que interessante. O Marx não interpreta a história das relações de produção, mas interpreta uma relação que se dá já como uma interpretação, porque se oferece como natural. Ou seja, ele já vai ali interpretar a própria questão da ideologia, né? A ideologia que se oferece como natural, mas que não passa, ao fim das contas, de uma própria interpretação dos fenômenos da sociedade burguesa, das relações de produção burguesas, né? Isso na parte do Marx. No Nietzsche, o que acontece? Foucault diz que desta mesma forma, né, da mesma forma do Marx, Nietzsche apodera-se das interpretações que são já prisioneiras umas das outras. Não há para Nietzsche um significado original. Como eu disse, o Nietzsche ele não vai buscar o significado original do bem e do mal, do bom e do ruim. Não, ele já vai buscar a interpretação que uma classe, né, a classe que ele chama dos senhores, que foi a classe responsável por imprimir certos valores de bem e mal, como essa classe já interpretou o bem e o mal. Né? Então ele não vai buscar o sentido último, ele vai buscar um sentido já relacional histórico. E por fim, nós temos a própria questão aqui do Freud da consciência, né? Quando Foucault diz, inclusive Freud não interpreta símbolos, mas interpretações. Não descobre, como é vulgar dizer-se, traumatismos. Antes, rouba à luz do dia fantasmas. E assim, o Freud ele já vai interpretar interpretações, porque o Freud ele vai lidar ali com seus pacientes na clínica com pessoas que já, ao verbalizarem ali os seus problemas, esses problemas já passaram por diversos filtros, né? Filtros, às vezes, sensores do superego, ou um filtro do próprio inconsciente para driblar a censura do superego, ou seja, já é uma interpretação que o Freud vai ter que fazer, né, gente? Então, vejamos. Esses três autores, eles identificam então que essa verdade última do símbolo, né? O símbolo, a grande significação da linguagem, é uma espécie de um poder malévolo. Nós devemos desconfiar dessa grande verdade, dessa verdade última a ser atingida. Por quê? Foucault vai dizer, a partir de Freud, Marx e Nietzsche, segundo penso, o símbolo vai converter-se em algo de malévolo. Quero dizer que no símbolo há uma certa ambiguidade, um pouco turva de má vontade e de malevolência. E isto na medida em que o símbolo não se oferece já como tal. Os símbolos são interpretações que tratam de justificar-se e não o inverso. Ou seja, os símbolos são interpretações já. Essa verdade que se pensa última
essa ideologia que já se pensa natural, elas por si só já são interpretações, né? Então, o que o Nietzsche, Freud e Marx fazem no pensamento de Foucault é já tomar todos esses valores como interpretações e, no final das contas, interpretar a própria interpretação. Então, o jogo da interpretação é o que está no cerne do pensamento desses autores. E vejam, por exemplo, a questão de um símbolo, o símbolo da moeda, por exemplo, para Marx ali no Capital. Isso não passa de um símbolo, de uma interpretação que é dada já a um fenômeno. Marx não vai, de forma alguma, tentar identificar ali na moeda o que há de mais elementar nas formas de troca, como se isso fosse natural. Freud, na relação com os sintomas que os seus pacientes apresentavam ali na clínica, ele não vai entender esses sintomas como a verdade a ser guiada para ser curada de uma forma assim. Não, para ele os sintomas já é uma interpretação do inconsciente humano de outros fenômenos, né? É, e para o Nietzsche, como eu disse, aqueles valores, né, na sua genealogia da moral, no seu livro Para Além do Bem e do Mal, o que ele vai dizer é que esses valores como bem e mal, eles não são valores que portam em si um significado, né? Eles não são simbólicos por natureza, ao contrário, eles sempre dependeram de uma interpretação de classes, de poder, de guerra. Ele diz que esses valores do bem e do mal são valores próprios de uma nobreza que se impôs sobre a plebe, né? Que os valores reconhecidos como tal foram valores da nobreza e que depois foram sendo paulatinamente substituídos também por valores eclesiásticos, mas sempre valores ali que estavam em confrontação e que, portanto, não existe uma moral última a ser revelada pela interpretação. Essa ideia, portanto, da revelação, das ligações, dos símbolos, dos pontos de contato, para esses autores, ela já está diluída. O que interessa para eles, então, é dentro dessa série de contingências históricas, de relações de poder, é que nós vamos interpretar fenômenos que já são por si só contingentes, históricos e já carregados de interpretação. E assim a gente não chega exatamente nesse símbolo último e verdadeiro. Pois bem, é dessa forma então que o Foucault vai entender um fenômeno parecido em três autores que à primeira vista podem parecer muito distantes uns dos outros, mas que quanto à técnica de interpretação e à desconfiança que eles têm em relação a um símbolo verdadeiro é parecida. Justamente, esses três enxergam nesse símbolo, nessa verdade última, uma certa malevolência, deve-se escapar deles, deve-se escapar desse símbolo último, né? O símbolo, ele não se oferece como tal, os símbolos, eles são já interpretações, né? Então, espero que vocês tenham gostado aí, que isso tenha requentado aí o almoço em família de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo e valeu!